Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Jimenez para mais uma live aqui do Vida de Advogado. Já faz tempo que eu não fazia live, né? Tipo, demorei um pouquinho para voltar, fiquei uns meses aí me afastando. E agora a gente começa esse mês de dezembro com uma live muito especial, né? Tipo, com uma convidada que eu conheci assistindo um filme dela. Depois ela vai falar mais sobre isso. Mas é a Jaqueline e eu vou chamar a Jaqueline daqui a pouquinho. Eu vou só esperar o pessoal ir entrando. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Espero que vocês fiquem até o final da live, né? E vai clicando aí no coraçãozinho, vai mandando aviãozinho para todo mundo, chama o pessoal para assistir, porque um tema muito importante. Hoje é o dia de combate, né, ao HIV e AIDS, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os direitos do portador de HIV. Então eu vou ver se a Jaqueline já está a postos, vou chamá-la, tá bom? E mas antes, obrigado, tipo, tretas jurídicas aí, gostou da minha camiseta? Eu fiz um sorteio com essa camiseta aqui, né? Eu fiz um sorteio e a ganhadora foi a Leila, lá de Mogi das Cruzes, se eu não me engano. Vai ter outro sorteio agora pela página do Instagram. Quem quiser participar é só procurar lá no feed, no feed de notícias que tem lá como que faz para participar, tá bom? Bom, vamos lá. A Jaqueline, ela é membro do colegiado do Movimento Nacional das Cidadãs de Mulher, de Cidadãs Positivas, atua no movimento latino americano e do Caribe de Mulheres Positivas, Rede Nacional de Travestis e Transsexuais e Homens Trans vivendo e convivendo com HIV/AIDS, integrante da Comissão Intersetorial de Políticas de Promoção da Equidade do Conselho Nacional de Saúde, é conselheira do Conselho Consultivo do Fundo de População das Nações Unidas, cofundadora da Rede Nacional de Mulheres Redesignadas, é mãe de 2 filhos, casada, professora de inglês e graduanda em gestão pública. Então eu vou chamar a Jaque, vamos ver se ela tá por aqui. Aguentem só um minutinho, pessoal. Aguardando o nosso convidado entrar. Boa noite, pessoal que está entrando. Fica com a gente até o final. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Jaque, pode fazer também, que depois a gente vai responder. Ela vai responder, eu não. A entrevistada é ela. Estou aguardando a conexão com ela aqui dar certo. Aguardando. Esperando a Jaque aqui. Vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque vocês sabem como que é a conexão com a internet. A Jaque não está conseguindo se conectar com a gente, mas eu vou pedir para vocês aguardarem só um minutinho, tá? Boa noite, Amandita. A Amandita já participou comigo de live, né, Amandita? Vamos aguardar um minutinho. Vamos tentar novamente.
Não, Amandita, tipo, teve uma vez que eu fiz uma live com que eu chamava as pessoas para participarem. Eu achei que fosse você, então não é você. Agora já que entrou aqui, só aguardar ela aceitar a solicitação. Estamos aguardando a conexão com a Jaqueline. Agora vai, hein, pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Boa noite para vocês que estão chegando agora. A live hoje é muito especial aqui sobre o Dia Internacional de Combate à AIDS e Direitos do Portador de HIV, com a Jaqueline Rocha Cortez, que está à frente dessa luta já faz um bom tempo. Não estou conseguindo conexão com a Jaque, gente. Me perdoem. Não briguem comigo. A Jaqueline até falou aqui, ó, que ela já aceitou. Agora conectou. Oi, Jaque. Oi, finalmente! Ai, que difícil! Eu pus o meu celular na horizontal, tá? Daí você tem que colocar o celular ao contrário, porque você tá deitada assim pra gente, ó. Você não pode pôr... Se eu puser ao contrário, aí vai ficar difícil, porque o fone de ouvido vai pegar embaixo. Deixa eu ver. Você não tem como virar? Ah, dá pra virar aqui. Pronto. Aí. Deixa eu só... Eu achei que não desse pra virar, tá vendo? Também não entendo muito dessas coisas, não. Não, dá sim, isso eu já aprendi. Se todo mundo virar, todo mundo se vê assim. Perfeito. Agora eu tô te vendo, você tá me vendo. Sim. Muito prazer em falar com você assim ao vivo, né? Pelo vídeo, porque eu só tinha falado com você pelo WhatsApp. Eu fiquei muito feliz por você ter aceito aí o nosso convite, o convite do canal. Muito obrigado mesmo. Eu te conheci através do filme que você fez e eu fiquei seu fã. E daí eu falei, eu vou tentar convidar a Jaque, vamos ver se ela aceita. E daí você aceitou e eu fiquei muito feliz com isso. Eu já apresentei Que você. bacana. Eu já apresentei aqui você para o pessoal, mas eu vou deixar você falar um pouquinho também, né? Você fica à vontade para se apresentar. A gente já está com mais de 20 pessoas aí acompanhando. Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Tá bom, Rogério. Bom, primeiro, o prazer também é meu, né, em conhecê-lo aqui, não presencialmente, mas visualmente. E bacana, você veja, né, o nosso conhecimento se deu por meio de um mecanismo, você me convidou e eu aceitei, com muito prazer, porque eu acho que é muito bacana a gente poder participar e falar sobre as questões que podem refletir, né, na vida de muita gente. Bom, então, muito obrigada pela proposta, pelo convite e por ter, né, organizado essa live, que de alguma maneira pode fazer uma alusão, né, claro, ao dia 1º de dezembro, que é o dia de luta contra a AIDS, e que a gente vai poder conversar sobre esses temas, e enfim. Eu vou pedir sua ajuda, claro, no sentido assim, eu vejo que tem pessoas que vão escrevendo, eu não consigo acompanhar e responder, então, se por acaso tiver uma pergunta, você me ajuda. Pode deixar. Mas vamos lá. Eu estou cansada hoje, porque eu já fiz outras lives, mas vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu acho que o público deve ser muito da sua rede de trabalho, de interação, né? Eu sou Jaqueline Rocha Cortes, conhecida também como Jaque, em função do filme Meu Nome é Jaque, que é um filme que retrata a minha vida. É um documentário de longa-metragem de 72 minutos. Esse filme foi filmado, gravado em 2015, do começo ao final do ano,
e produzido inicialmente em 2014 e lançado em 2016. Ou seja, nós estamos em 2020, quase 2021, o filme já vai fazer 5 anos, mas é uma gratidão saber que esse filme ele mantém-se em cartaz. Eu viajo muito para fazer roda de conversa. Enfim, acho que o filme cumpre o seu papel social, né? Que é promover discussão e debate sobre temas que rodeiam as vidas das pessoas. Eu sou uma professora de inglês aposentada, sou uma mulher casada, uma mulher transexual redesignada, tenho 2 filhos, meu filho tem 18 anos, minha filha tem 12, meu marido. Atualmente estamos morando em Campinas, fez um mês essa semana. Antes eu morava no interior do Rio de Janeiro. E sou uma ativista da luta contra a AIDS, pelos direitos humanos em geral, pela população de travestis, transexuais e homens trans, e antirracista totalmente, milito também como interseccionalidade pela questão do não racismo, né? Eu acho que basicamente é isso, não vou ficar falando de mim, assim, a gente vai conversando, Isso. né? E vai... Se eu te cortar, você não liga não, porque às vezes eu De jeito nenhum. Às vezes vem alguma ideia e se eu não falo na hora, eu acabo fugindo. Então você não liga não, tá? Mas assim, já... Claro que não. Quanto tempo que você tá nessa batalha, né? Tipo, à frente dessa questão da AIDS e o HIV? Desde quando você tá nessa luta? Desde 1994, há 26 anos. Na ocasião, eu era bem jovem, eu tinha 34 anos, eu sou de 1960, e descobri o HIV por acaso, no ano de 1994, especificamente o resultado, né, o diagnóstico, porque naquela época, ainda hoje tem pessoas, muitas, né, que ficam chocadas, desesperadas. Claro, é como se ninguém fosse vai uma ficar feliz. sentença. É a sentença de morte, né? Naquela época era a morte com aviso prévio. E hoje em dia algumas pessoas, talvez por ignorância ou falta de conhecimento, ainda acham que é uma sentença de morte. Mas, na verdade, é falta de informação. É falta de informação. Agora, a depender do estágio que a pessoa descobre o seu HIV, pode ser sim uma sentença de morte. Se eu quero dizer assim, uma pessoa ela começa, enfim, a adoecer, ficar doente, não procura médico, não sabe o que tem, está com HIV, mas não sabe o que é. Aí vai ter um problema, outro, mas tem uma pneumonia, não vai no médico, trata em casa, e isso é muito raro acontecer, mas existem pessoas, por uma questão, inclusive, de precariedade humana, pessoas moradoras de rua, por exemplo, muitas pessoas não frequentam serviços de saúde, né? Então, às vezes, quando você, seja AIDS ou qualquer outra patologia, você descobre num estágio em que já está tão avançado que, às vezes, não é possível resgatar. Mas essa não é a prática. Hoje em dia, não é o que acontece, né? Normalmente, toda a rede de saúde pública no Brasil e privada, você consegue acessar um teste de HIV e, enfim, fazer o teste e, se tiver soro positivo, vai tratar e ir tratando. Nós evoluímos muito com os medicamentos desde a da década de 90, né? Quando eles iniciaram. E aí, tratando, claro, você vai conseguir manter os seus níveis em condições boas, às vezes indetectável, muitas delas, e não vai apresentar infecções oportunistas ou outras comorbidades que poderiam advir do HIV, né? Quando eu descobri em 94, ainda não tinha entrado sequer a Lei Sarney,
que é a lei, acho que 90, eu tenho as minhas colinhas aqui. Também a tenho. lei 90, porque de cabeça tudo que é número eu não lembro. Mas eu acho que é a lei 9313, que ela foi promulgada, sancionada, na época, então, pelo presidente Sarney, em novembro de 1996. O que essa lei trazia e traz até hoje, né? Que foi assim um ganho para o país, e especialmente para as pessoas que vivem com HIV. O Brasil, então, em 1996, por toda uma conjuntura, que não é simplesmente uma boa vontade política, né? Isso teve, se você quiser esmiuçar, a gente esmiuça, mas tem tanto assunto para falar, mas por toda uma luta, que eu acho que o dia de hoje não é uma comemoração, mas sim uma lembrança, que é o dia para a gente falar sobre essa temática do HIV, discutir, e saber que hoje tantas pessoas, né, têm tratamento e acham que é tudo muito fácil, muito simples, mas não sabem. Por exemplo, quem tem 25 anos, eu já tinha HIV há um ano. Então, assim, a pessoa nasceu, eu já estava com AIDS lá na época. Essas pessoas não sabem, não que elas precisem saber, mas assim, grande parte da sociedade sabe, mas não consegue ter uma percepção do que passaram as pessoas naquela época para que o governo e os governos locais pudessem dar uma resposta compreensiva ao HIV. Não somente quem tinha o HIV. Claro que quem tinha o HIV, milhões de pessoas morreram na época, então, assim, não conseguiram usufruir do coquetel, né, do tratamento antirretroviral. Mas também pessoas que não viviam com HIV, e ativistas que lutaram na época, que perdiam amigos, familiares. Então, assim, para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, foi uma luta muito grande, foram muitas mortes. Eu me lembro da gente, por exemplo, em 95, eu com um ano de HIV, eu já entrei no ativismo, que foi a salvação, né, buscar ajuda mútua, buscar os pares é muito importante, porque o isolamento, para qualquer pessoa que passe por uma adversidade qualquer, inclusive de saúde, você se isolar é uma das piores coisas que pode acontecer na vida humana, né? Sim. Então, assim, eu fui buscar ajuda, enfim. Eu me lembro da gente fazer várias mobilizações, entrar em processo no Ministério Público para o governo comprar medicamento, porque não era preconizado ainda no Brasil, e tinham medicamentos novos que chegavam e não tinha. Então, assim, e que não eram tão bons quanto os de hoje, mas era o que se tinha na época. Eu me lembro da gente na Avenida Paulista, eu morava em São Paulo, várias pessoas na época do GIV, do Grupo de Incentivo à Vida que eu participava, para o meio da rua, fazer mobilização em frente ao MASP, com um ketchup, a gente deitava no chão, jogava como se fosse sangue, chamava a atenção da mídia, do poder público, queremos viver. Enfim, a gente lutou por medicamentos, por políticas públicas, por um protocolo nacional que pudesse contribuir com o tratamento das pessoas, porque hoje as pessoas, quando eu digo as pessoas, eu estou falando em termos gerais, socialmente, claro, que tem muita gente que tem informação mais detalhada, né? Mas a gente vai chegar lá, medicalizou-se muito a questão do HIV. Então, o povo que não vivencia o HIV, não porque tenha, que não tem ninguém na família, não tem amigos, que não fala, não discute, as escolas não conversam sobre isso mais. Então, assim, a pessoa não tem com quem dialogar sobre HIV, ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível, ela acha que está tudo controlado, que é só tomar um remédio, pronto. Exato. Não é bem assim, né? Quem vive com HIV sabe que não é tão simples assim, porque primeiro que é um tratamento que exige uma disciplina para o resto da vida, então, até que se chegue uma vacina ou uma cura,
você não vai deixar de se tratar de tomar medicamento a vida inteira. Tudo bem, não é um problema, mas a médio e longo prazo, qual o peso, né, de toda essa farmácia dentro da pessoa? Hoje, os medicamentos são muito pouco tóxicos, ainda que não exista nenhum medicamento, nenhum remedinho para dor de cabeça que não promova um efeito colateral, né? Mas, na minha época, até uns 10 anos atrás, não faz 12, muito tempo. Os efeitos eram bem pesados. Exatamente, bem pesados, bem tóxicos. Eu, por exemplo, como muitas pessoas, eu tive hiperlipidemia, subiram os níveis de colesterol, triglicérides, me ocasionou um infarto. Não foi o único fator, eu tinha todos os fatores. Eu era fumante, vida sedentária, antecedentes familiares do coração e comia hambúrguer o dia inteiro, porque eu dava aula o dia inteiro, não tinha tempo para almoçar. Bom, eu infartei e ainda tive um efeito colateral dos medicamentos na época, que aumentavam os níveis de gordura, né? E aí eu tive um infarto, tive que operar o coração, Então, assim, mais um problema que veio advindo também de um efeito adverso. Até eu fiquei 20 anos no mesmo esquema terapêutico, no mesmo tipo de medicamento. Aí faz um ano que eu mudei para um medicamento bastante atualizado, o considerado o bambambam da AIDS hoje em dia, que causa pouco efeito colateral, mas eu fui premiada com o efeito colateral dele, que é o dolutegravir. Pois é, e ele acabou. Ele, para mim, foi o que os outros que eram tóxicos não tinham feito em 20 anos. Sério, então é importante. O dolutegravir fez em mim, em 5 meses, ele me deu diabetes, eu engordei 17 quilos, o meu coração parou passou a funcionar pior, tudo coincidiu. Mas não é a regra, é exceção. Porém, agora que já tem um uso um pouco mais prolongado, a ciência está admitindo que o que eles no início achavam que não tinha efeito colateral nenhum, ele realmente tem bem menos que os outros e ele é muito potente em termos de supressão viral. Mas ele tem causado efeitos em algumas pessoas, especialmente mulheres. Mas vamos lá. Então foi assim que eu descobri. Vou deixar você beber uma aguinha e daí vou te preparar uma pergunta aqui, porque tem muita gente que não sabe, né, por falta de informação, e tem gente que não sabe que há uma diferença entre AIDS e HIV. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença entre AIDS e HIV. Porque tem muita gente que confundem, né? Tipo, tem muita gente que fala, AIDS, não é AIDS, a pessoa é portadora do HIV, mas não desenvolveu. Então, explica pra gente um pouquinho essa diferença. Tá. O HIV é um vírus, né? Então a gente até fala vírus HIV é errado, porque o V já quer dizer vírus. Uhum. Então, em inglês é o Human Immune Deficiency Virus, ou seja, vírus da imunodeficiência humana. Em português, se a gente fosse usar, seria VIH, como usam nos países lusófonos, por exemplo, Angola, Moçambique, que falam português, eles não falam HIV, eles falam VIH. A gente o copiou dos americanos, né? Então tá. Então o HIV é o vírus. Aí o vírus entra na pessoa pelas vias de transmissão e a maior delas é a via sexual, né? Quer seja, importante lembrar, parece bobagem, eu fazia muito isso nas oficinas de sexo seguro. Quais são as vias sexuais? Quaisquer uma, não importa. Pênis, vagina, pênis, ânus, boca, vagina, boca, pênis, mucosa, entrou em contato com outros fluidos sexuais, você corre um risco. Então, é isso. Ou
por meio de um material infectado que te corte, que é muito mais difícil, ou por meio do aleitamento materno. Uma mãe com HIV, ela não deve amamentar o seu bebê, porque ela vai passar o HIV pelo leite materno. Pois bem, e na época, por transfusão de sangue, que hoje os bancos de sangue têm todo um controle que na época não tinham, por isso hemofílicos pegavam HIV, se infectavam com HIV. Pois bem, aí o HIV entra no seu sangue, por isso que é importantíssimo o diagnóstico precoce. Aí teve o diagnóstico, começa a tomar medicamento. Até o HIV começar a fazer um estrago dentro do teu organismo, isso depende de pessoa para pessoa, metabolismo para metabolismo, mas isso vão alguns anos. Então, se você começa a se tratar, o HIV, que não é umzinho, né? São vários, são milhares, eles não vão conseguir fazer o quê? Ele é um retrovírus. O que o retrovírus faz? Ele é tão esperto que ao invés dele simplesmente entrar numa célula e contaminar aquela célula, ele faz com que a célula copie o RNA dele, porque ele não tem um DNA, ele tem um RNA, por isso que ele chama retrovírus. Ele gruda na tua célula, ele entra, aí a sua célula vai copiar o sistema genético do vírus e a sua célula se transforma num HIV. Uhum. Então, ele vai lá e vai criando HIVzinhos, né? Mais ou menos, assim, muito a grosso modo, popularmente falando, que o vírus se estabelece dentro da célula. Porque primeiro ele entra no corpo, primeiro ele entra no sangue, né? Por vias sexuais, aí ele vai tentar contaminar uma célula. Se ele contamina uma ou outra, você tem uma defesa, até você começar a ter uma imunidade, uma defesa imunológica afetada, a ponto de começar a cair a sua defesa, que são as células T4, muito conhecidas como CD4, que são as células de defesa das pessoas. Uhum. Aí ele começa a infectar. Isso vão anos. Aí você começa a ter sua defesa baixa. A partir do momento que a pessoa tem uma defesa imunológica baixa, aí vai depender muito do metabolismo e de cada um. Se essa pessoa for uma pessoa forte, saudável, ela vai lutar contra isso, vai dar tempo dela ir no médico, descobrir que tem HIV, começar a tomar o remédio e ele para de fazer o estrago. Se ela é uma pessoa frágil, ela vai começar a desenvolver doenças porque a defesa dela está muito baixa. Então ela pode ter uma pneumonia, depois ela pode ter um problema renal, aí ela começa a ter um problema no fígado. Aí tem um critério médico que vai estabelecer que aquele indivíduo passou a ter a AIDS, passou a ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, não só o vírus. Ele já conseguiu fazer um certo estrago, que aí você passa a ter a síndrome, que é a SIDA, com S, que seria a AIDS em inglês. Perfeito. Aí tá. E se você tem a AIDS, você está, que eu acho que é isso que as pessoas querem saber, já está destinada a morrer? Não necessariamente. Você pode entrar num hospital com AIDS, porque você já estava lá com vírus há 8, 10 anos, não sabia, não tinha sintoma, ou não se tratou, ignorou as questões que aconteceram com a pessoa, mas ela pode recuperar se entrar com medicamento forte. Se ela tiver anticorpos suficientes para lutar contra aquela infecção, vamos dizer, no pulmão ou no fígado, contra o outro problema que está acontecendo com ela, se ela se recupera, o antirretroviral vai lá, acabando com os vírus. Então, a diferença do HIV é que só ele no sangue, ele não vai promover o desenvolvimento de doenças, porque você está tratando dele, a quantidade de carga viral, que a gente chama,
ela é tão pequena que ela não consegue modificar o seu organismo a ponto de te trazer doenças. Entendi. Ou seja, o que pode acontecer é a pessoa ter uma doença porque ela teria de qualquer maneira, né? A pessoa não precisa ter HIV para ter uma infecção de garganta, para ter um problema no estômago, no fígado. Intolerância à Agora, por exemplo, lactose, diabetes, não tem nada a ver. Exatamente, nada a ver. Agora, então essa é a diferença. Porém, e também quando você só tem um HIV e ele está controlado, no mínimo por 6 meses, ou seja, você faz o tratamento, você está com nível de CD4, que são as células de defesa, no nível normal de 500 para cima. Uma pessoa que não tem HIV, às vezes, vai ter 600, 1000, depende, porque as células de defesa, elas são flutuantes, né? De acordo com seu estresse, de acordo com você pode hoje medir tal uma coisa e amanhã tal outra. Mas não chega a cair de 1000 para 100 de um dia para o outro, não é assim. Então, se você... Pode falar, pode falar. Se você está bem, você não vai transmitir o HIV mais, porque a gente chegou num estágio de que a pessoa, quando está indetectável, o que é indetectável? A quantidade de vírus, que a gente fala de cepa viral, de unidades virais, ela é tão baixa no sangue que não é capaz de infectar outras células, se caso passe os seus fluidos sexuais para aquela pessoa, ou sangue. Então, uma pessoa que está indetectável por no mínimo 6 meses, hoje, ela não transmite mais o HIV. Por isso que teve a campanha indetectável é igual a intransmissível. Em outras palavras, aí tem a meta, só 90, 90, 90 do UNAIDS, da ONU, que é você identificar 90% da população do teu país, da tua cidade, que tem HIV, né? Ou seja, testar esses 90, tratar 90% dos testados com diagnóstico positivo e suprimir o vírus em 90%. Por que 90%? Porque 100% é impossível. Então, essa meta 90, 90, 90 é uma meta perseguida pelos países, porque você consegue manter a epidemia num controle muito grande, porque aí você vai baixar a transmissão. Claro, se você tiver 90% da comunidade que vive com AIDS ou com HIV indetectável, essas pessoas não vão passar vírus para ninguém, mesmo que a camisinha estoure, não vai transmitir. E aí vai diminuindo a infecção. Então, essa é uma das tecnologias de prevenção, é tratar todo mundo que tem HIV. Por isso, o governo insiste tanto em fazer campanhas para que as pessoas façam teste de HIV, independente de ter sintoma ou não. Diga lá. O seu filho tá mandando mensagem do seu filho, ó, mamãe linda guerreira, beijo. Luara. Luara? Acho que a Luara escreveu, mas foi pelo Instagram do Vitor. Vitor é o meu marido, Vitor é o seu Gilson marido. Isso. É meu marido. Aqui os três estão assistindo, acho que do mesmo telefone. Isso. Gilson, meu filho, e Luara, minha filha. Obrigada. Filhos, filhas, estão lá na cozinha. E eu anotei aqui uma pergunta que mandaram, mas eu acho que essa pergunta vai gerar um pouquinho de polêmica. Eu vou deixar ela para fazer um pouquinho mais pro final, porque eu acho que essa pergunta vai dar vai sair uma polêmicazinha. Hoje por que hoje é comemorado o Dia de Combate ao HIV e AIDS? Qual que é o intuito dessa data? Você já falou um pouquinho lá atrás que é de dar uma ênfase, né, a essa questão para ela não ficar esquecida e
por conta de toda a luta que já existiu até hoje. Mas tem, assim, algum motivo específico? É exatamente isso, não tem mais, tem um pouquinho. Como toda data comemorativa, por exemplo, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Dia da consciência negra é todo dia, né? Porque as pessoas não são negras só no dia 20 de novembro. Elas não sofrem racismo só no dia 20 de novembro. Mas é o dia que a sociedade para lembrar que não é para ser assim. Ou uma data que é boa. Sei lá, aí cada um tem... Dia das Mães, por exemplo. É uma data todo dia. para lembrar, né? Mas é uma data que todo mundo se mobiliza para lembrar que tem mãe, qual é o papel de uma mãe na família. Sim. O dia de luta contra a AIDS, o objetivo dele é para lembrar a todos os líderes de governo, sociedade civil, academia, classe médica, que nós temos ainda uma epidemia que iniciou-se como pandemia, como é a da Covid, e que não foi erradicada, que existem milhões de pessoas que vivem com HIV e outras tantas que vivem com AIDS. Por exemplo, hoje foi lançado um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. No ano de 2019, porque o de 2020 ainda não fechou, nós tivemos 10 mil mortes no Brasil. 10 mil por ano, divide isso por 12, dá o quê? Dá quase 1.000 mortes por mês, divide isso por dia, dá mais de 300 pessoas morrendo de HIV, de AIDS por dia. 300 pessoas por dia? É um avião de gente, é como se entendeu? É como se caísse um avião todo dia. Uhum. É o tanto de gente que morre de AIDS por dia no Brasil no ano de 2019. Nossa. Então, assim, não é muita coisa. Agora, a gente tem avanços, né? Por exemplo, a gente viu hoje no boletim epidemiológico que no ano de 2020, que isso já pode dizer, cresceu na faixa etária jovem, de 15 a... É isso que eu ia entrar nessa pergunta agora, para você já engatar nessa pergunta. Tá. Eu ia te perguntar qual a quantidade mais ou menos de portadores de HIV no nosso país e a maior taxa de contaminação atualmente está entre os jovens, entre os mais velhos, entre os héteros ou entre o público LGBTQIA+, enfim, onde se concentra hoje em dia? Tá, vamos lá, vou tentar objetivar. Primeiro, terminando de falar do dia 1º de dezembro, então, essa data, acho que no ano de... Eu acho que em 1987, ainda na década de 80, quando teve a terceira conferência de AIDS no mundo, ela foi em Washington. E naquela época, quem frequentavam as conferências internacionais de AIDS era a classe acadêmica, cientistas, médicos e tal. Não se pensava em sociedade civil, né? E aí, nesta conferência, mais de 200 mil pessoas, olha só, 200 mil, né? Porque as conferências de AIDS recebem hoje em dia aproximadamente 15 milhões de pessoas naquele local. É muita gente, né? Mais de 200 mil pessoas, 15 milhões não, perdão, 15 mil. Mais de 200 pessoas ficaram do lado de fora da conferência porque não deixaram entrar, porque eram pessoas vivendo com AIDS e ativistas na luta contra a AIDS. E aí, então, foi feita uma mobilização na porta do Congresso por todas essas pessoas. Isso chamou a atenção das autoridades, inclusive das Nações Unidas. No ano seguinte, de 88, a ONU, por meio da OMS, a Organização Mundial de Saúde, estabelece que teria que ter, então, um dia... Abriram as portas para as pessoas vivendo com AIDS participar, e que teria que ter um dia alusivo às pessoas que morreram,
que tinham morrido de AIDS, que tem uma outra data também, que é o Candlelight, que é a luz de vela, que é uma outra data em junho que lembra das mortes. E aí tá, então, ok, então vamos estipular um dia, não sei por que motivo, estipularam o dia 1º de dezembro, dia mundial de luta contra a AIDS em 88. Aí só em 91, 3 anos depois, em Nova York, que um grupo de profissionais artistas foi chamado para criar um símbolo. E aí criou-se o laço vermelho, que em inglês é Red Ribbon. Esse laço vermelho, ele simboliza o quê? O vermelho do sangue, o vermelho da paixão, o vermelho da força e o laço da união. Então, todos unidos contra a AIDS. E esse é o 1º de dezembro. Respondendo à questão das infecções, no ano de 2020, eu vi isso hoje, inclusive no Ministério da Saúde, houve um aumento nas 2 primeiras faixas etárias, eu até anotei aqui para poder passar números exatos. Olha, pode pegar sua colinha. Eu tô. Tá aqui, ó, no meu caderno. Tá, de 15 a 19. É que eu tô virando assim para anotar as perguntas que o pessoal tá mandando aqui. É só por isso. Tem problema. Mas pode continuar. Não tem. De 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, houve um aumento. Então, em outras palavras, de 15 anos, né, jovens de 15 até 29, subiu. Então, subiu de 15 a 19 anos, 6,1%. De 20 a 24 anos, 36%. De 25 a 29 anos, 52%. E aí tá. Aí na faixa etária de 30 a 34, 40 a 44, 39 a 40, 45 a 49, ficou em patamares mais ou menos iguais. Patamares elevados, mas iguais. E acima de 60 anos, 11% de pessoas com HIV, que é um número bastante grande, dada a idade da pessoa. Estes dados que eu estou passando para vocês, são os dados de homens. Mulheres está menor. Então, houve um aumento de infecção nos homens. Se fosse falar que homens são esses, heterossexuais, homens que fazem sexo com homens e usuários de droga. Esse foi o aumento neste ano. O que é homem que faz sexo com homem, né? Que a gente chama de HSH. Isso é uma terminologia usada na epidemiologia. A epidemiologia, para efeitos epidemiológicos, consideram que homem que faz sexo com homem pode ser um gay, pode ser um hétero, pode ser uma travesti, o que a comunidade de travestis e transexuais não admitem, porque travestis e mulheres transexuais não se autodenominam e muito menos se autoidentificam como homens. Mas em epidemiologia eles tratam assim. Então houve um aumento em homens héteros, os homens brancos. Aí tem que entrar no boletim, porque aí tem todas as... Quem quiser detalhe, entra lá, Ministério da Saúde, Boletim Epidemiológico de HIV 2019. Maravilha. Aí você vai encontrar, tá? Mas e aonde houve um aumento neste ano de 2020 no país? No norte, no Pará, em Amazonas, em Roraima, são os 3 estados que aumentaram, e no Rio Grande do Sul, que sempre foi um grande problema, por conta, inclusive, dos portos que tem, Itajaí, tudo mais. E no norte, pela negligência, né, pela ausência do poder público e também por uma questão geográfica. O norte é fluvial, então todas as informações, os insumos, a saúde, a educação, ela muitas vezes chega por águas, pelos rios, né?
Então, várias pessoas se formam nessas pequenas cidades, saem para trabalhar em outros lugares. Então, você tem indígenas que não ficam na sua terra. Então, assim, você tem uma escassez de profissional de saúde e tal. Tem várias questões no norte, pobreza. E, então, assim, em termos de, assim, finalizando, quantos infectados? Nós temos hoje uma estimativa de 920 mil pessoas, quase 1 milhão, Nossa. no Brasil, infectadas pelo HIV. Comprovadamente, 821 mil pessoas foram diagnosticadas, fizeram o teste. Então, dá 89%, dá quase os 90%. Dessas 820 mil que fizeram o teste, 634 mil estão em tratamento antirretroviral. Então, 77% das pessoas que se sabem soropositivas estão em tratamento. E destes 77% em tratamento, 597 mil, que dá 94%, está indetectável. Então, da estimativa de 920 mil pessoas que teriam HIV no Brasil, comprovadamente 821 mil pessoas, 597 mil está indetectável, não passa o HIV. Isso não quer dizer que as pessoas precisam e devem relaxar com o autocuidado. Por quê? Porque um problema que eu gostaria de trazer nessas questões todas de avanço de tecnologia de prevenção, que a gente chama, por exemplo, você tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição para algumas categorias de maior vulnerabilidade, né? Casais soro diferentes, quando uma pessoa tem um HIV, a outra não, usuários de droga, profissionais do sexo, travestis e transexuais e gays, que são as pessoas que têm mais dificuldade de chegar no serviço de saúde ou mais dificuldade de aderir ao uso do preservativo por conta dos seus comportamentos na sua vida. É difícil usar o preservativo, não é fácil para todo mundo. Então, hoje existe a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que a pessoa toma o medicamento para evitar a infecção. E isso funciona. Então, você vai tomar medicamento sem ter HIV e não vai ser infectada. Mas isso não está disponível para a população inteira, porque e nem pode. Primeiro porque o custo, nenhum governo conseguiria bancar para 200 milhões de pessoas. Vamos colocar que 160 milhões são adultos, ou seja, você comprar medicamento para um país inteiro. Segundo, que a PrEP só te protege do HIV, não te protege de sífilis, de gonorreia, de herpes, de hepatite, de gravidez indesejada. Gravidez indesejada só tem 2 formas de prevenção, né? De prevenção, só 2 não. Abstinência sexual, que é quase que impossível, não é impossível, mas vamos desconsiderá-la da sociedade vanguardista, né? As pessoas fazem sexo, ou a pílula, né? Ou o uso do preservativo. Então, para a gravidez, não adianta você tomar medicamento para não ter HIV, porque você vai ficar grávida. Por isso que o Serginho Groisman sempre pergunta para a galera assim, quem é que já teve uma amiga grávida jovem? Um monte de gente levanta a mão. Todas essas meninas fizeram sexo sem camisinha. Da mesma forma que veio o bebê, poderia ter vindo uma doença. Então, assim, o fato da gente... E tem a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que é se você tiver uma situação de risco, sei lá, a camisinha furou, você tem 72 horas para correr no centro de saúde, fazer uma profilaxia, que é tomar um medicamento por 1 mês, para que o vírus não atinja a sua célula. Isso também acontece. Então,
A prevenção, ela não se resume no preservativo, mas todas essas técnicas, elas são recomendáveis que sejam utilizadas com o uso do preservativo. Então, assim, você... Oi. Pode falar. Pode completar. Não. Eu te completei. Eu falo muito, senão você não consegue me perguntar as coisas. E assim, teve uma pergunta que tem a ver com esse tema que a gente está falando agora, né? Perguntaram aqui se houve um aumento de contaminação na terceira idade. Houve. Do início da epidemia para cá, sim, houve. A gente não fala nem contaminação, tá? A gente fala infecção. Infecção. Mas tranquilo, isso é só para esclarecer as pessoas. Eu não estou aqui falando... Pode falar. Porque existe uma diferença entre contágio e transmissão. A gente pode até falar do Covid, do coronavírus. O que é contágio? Contágio é você tocar e pode pegar. Então, por exemplo, se tiver um vírus da gripe no corrimão de uma escada rolante do metrô, e eu tô com a mão em cima, e tiver vírus da gripe ali, ou do coronavírus ali, eu estou sujeita a ser contaminada por aquele vírus da gripe. Mas por que sujeita? Porque ele não vai entrar na minha mão. Eu tenho que passar a mão na boca ou passar a mão em qualquer mucosa. A gripe não vai entrar pela mão. Mas normalmente as pessoas fazem assim, as pessoas coçam os olhos eles são passíveis de infecção. Isso é contágio. Por isso o coronavírus tem essa coisa da máscara e tal. O HIV, ele não contagia. Eu posso pôr a mão em cima. Imagina, isso é só a ponta de um vírus HIV que morre em 15 segundos fora do sangue. Então é praticamente impossível. O vírus HIV está dentro de uma piscina, que as pessoas têm medo, e não tem como, entendeu? Ele saiu do corpo, ele não dura nem 15 segundos. Mas, então ele não vai contagiar, ele só vai transmitir. E aí tem as vias de transmissão, sabidamente. Relação sexual desprotegida, eu vou repetir, sem preconceito nenhum, sem juízo de valores. Boca, pênis, boca, vagina, boca, ânus é passível de transmissão. Ou pênis, ânus, pênis, vagina também é passível de transmissão. E vagina, se tiver porta de entrada com mucosas, é mais difícil, mas não é impossível. Então, o sexo, a gente não precisa entrar em pormenores, é importante que ele seja seguro, só isso. Com quem você vai fazer sexo, quantas vezes, não importa. Não existe essa mentalidade que a gente tinha no passado, da promiscuidade. Também a fulana teve os 5 namorados no mesmo mês. Também a outra é prostituta. Mas se ela fizer sexo seguro com todas as pessoas, ela corre nenhum risco. E aquela casada que faz sexo desprotegido está correndo muito mais risco com o próprio marido, que você não sabe se vai fazer sexo fora do casamento sem preservativo. Então, a gente tem que mudar a mentalidade, não estigmatizar a pessoa. Né? Ninguém quer ter HIV, ninguém quer ter hepatite, ninguém quer ter câncer, ninguém quer ter diabetes. As pessoas não nascem assim, quando eu crescer, eu quero ter 4 doenças, eu quero morar na rua, passar fome, ser humilhada e ser cuspida. Ninguém tem esse sonho, né? Então, assim, as pessoas, elas têm o HIV ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível, muito por falta de informação, eu não acredito que seja, mas eu acho que seja uma falta de educação continuada. E educação continuada é o que a gente está fazendo aqui, é falar. É não ter medo. Claro, você vai falar de uma maneira de acordo com o público que você tem, mas assim, não ter medo de falar sobre uso de droga, sobre sexo desprotegido. Nós sabemos que o álcool
que todo mundo usa, ou muita gente usa nas baladas, o álcool, ele é sim um fator de risco para você fazer sexo desprotegido. Porque uma pessoa bêbada ou tontinha, ela não está nem aí para preservativo. Ah, me deixa, eu quero curtir. Então, assim, a pessoa fez alguma coisa errada? Não, mas o álcool que ela tomou deixou essa pessoa mais suscetível. Então, a gente tem que discutir também os fatores comportamentais. E por isso que, só resumindo e passando a bola de volta para você, o Ministério da Saúde, há 3, 4 anos, numa época que a gente ainda tinha uma política pública de AIDS, porque hoje o negócio é só medicamento. É só medicamento, né? E como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e água, né? Uhum. E você tem sede de quê? Então, assim, não adianta só tomar remédio, e é fundamental. Se não tivesse remédio, eu não estaria viva. Mas a minha vida não se resume em tomar remédio, nem a vida de ninguém. Então, por exemplo, falar, discutir, conversar. Não precisa discutir, sempre criar um debate formal. Por que numa roda de amigos e amigas, fala-se sobre um monte de coisa, por que também não pode chegar e falar assim, mas e aí? E na hora do sexo? Como é que rola? Vamos usar camisinha? Não dá. Aí vem aquelas conversas do homem. Camisinha, tiro pra... Não! Tem várias formas de você ter prazer, de erotizar o uso de um preservativo, de não considerar um preservativo como um terceiro na relação. E se você não fala, você não tem informação. Aí você fala, poxa, mas eu não posso tomar, sei lá, quem gosta, uma cervejinha, uma bebida numa balada. Claro, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa se conhecer. Então surgiu a prevenção combinada, que são 3 dimensões a serem consideradas. Olha lá, pessoal, que está assistindo. A dimensão biomédica, que são todas as formas de prevenção. Preservativo, redução de número de parceiros, PrEP, PEP, indetectável, intransmissível. Todas as formas de prevenção é a dimensão biomédica. Dimensão comportamental, que é assim, não é eu me culpar do meu comportamento, não é isso, mas assim, comportamental no sentido social. Eu moro onde? Eu tenho acesso à saúde? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, é muito mais fácil ela parar numa farmácia e comprar um preservativo. A outra tem que ir num posto de saúde, mas aí ela não quer ir no posto, porque tem muita gente. Ou ela mora numa comunidade muito carente, ou não tem posto na comunidade. Ou ela precisa... Ou ela acha que ela ainda num posto de uma cidade pequena, ela vai ficar... todo mundo vai saber. Exatamente. É igual antigamente, né? Que as mulheres iam comprar absorvente, aí via num cantinho, escondida, para ninguém ver na farmácia. Hoje não tem nada a ver, está tudo exposto no mercado. Você vai lá, pega o absorvente que você quer, o mesmo é com preservativo. Eu não vou pensar uma mulher que está pegando absorvente, ela vai menstruar. Ou alguém que pegou camisinha, vai transar. Você entendeu? E seria uma mente pequena, quem pensar assim, falar, pensa em você, né? Deixa os outros, cada um viver a sua vida. Então, a gente diz assim, é importante falar. Não é falar se expor. Quando a gente discute sexualidade humana, a gente não precisa se expor. Eu estou conversando até agora sobre HIV, AIDS e sexualidade. Em nenhum momento eu falei da minha vida íntima, nem pessoal. Nem você da sua. Então, assim, conversar sobre sexo não é falar de si. É falar sobre as questões sociais, humanas. Nós somos pessoas. A gente é passível de engano, de equívoco, de fraquezas. Ninguém é super-herói, Mulher Maravilha e bambambam, né? Então, assim, se a gente sabe que hoje eu quero beber até, então avisa uma amiga, não deixa eu sair com ninguém.
toma, sabe? Uhum. Enfim, aí os jovens vão conversar de uma maneira, as pessoas de terceira idade vão conversar de outra maneira, os gays vão conversar de uma maneira, as travestis e as trans de uma maneira. Então, isso que a gente chama de trabalho em pares. A língua, os mano vão conversar de mano para mano, as mina para as mina. Isso é trabalho em pares, é uma linguagem acessível a pessoas que entendem quando você conversa daquela forma. Entendi. Né? Ô, Jaque, não querendo te cortar, mas deixa eu te falar. Não pode cortar. O Instagram, o Instagram ele delimita o tempo, né? Então, se por acaso a live cair ou acabar o tempo, daí se você aceitar, eu te chamo de volta para a gente continuar. Tudo bem? Dá para ficar mais meia hora se cair. Me faz a pergunta polêmica, eu não tenho medo de polêmica, não. Não, tinha um monte de pergunta aqui, mas eu vou fazer a pergunta polêmica na frente, né? Me perguntaram aqui se tem alguma lei que obriga os órgãos públicos a fazer propaganda de prevenção à AIDS e ao HIV, ou se é obrigatório essas propagandas somente no carnaval, porque agora eu vou falar de polêmica. Eu não vi hoje nenhuma propaganda do governo falando do dia de combate ao HIV e à AIDS. Eu não vi em nenhum lugar nada do governo falando, né? Eu vou falar. Não existe uma lei que obrigue os órgãos governamentais a fazerem propaganda. Existe, sim, o consenso terapêutico, a política de AIDS de cada país. Por exemplo, a política, então, existe. Aí você vai ter leis que vão ser estabelecidas a partir de um conjunto de políticas. No Brasil, a política de AIDS ela não é política de governo, ela é política de Estado. Eu vou ser bem clara, eu não tenho papas na língua para falar sobre política, mas eu não estou aqui querendo criar nenhum mal-estar para ninguém que goste daquele ou daquele governo, porque eu não vou falar de partidos políticos e nada. Eu vou dizer assim, do que é constatado. Quando a AIDS surgiu, foi um problemão. Aí tá, na década de 80, olha, para ver, até um governo, seja ele quem tivesse sido, promulgar e sancionar uma lei que obriga, aí sim, é lei, que obrigasse o Estado, né, a federação, a comprar medicamento para quem tem AIDS, só veio em 96. E eu vou a AIDS chegou. Eu vou fazer um adendo nisso aí que você falou. Essa questão é um direito adquirido já. Não pode... Não pode mudar. Porque a gente tem um governante que fala que os portadores de HIV são despesa para o governo, né? Então ele não pode cortar essa despesa, né? Não, como toda lei, aí é questão de lei, para essa lei ser derrubada, tem que haver uma mobilização de um Congresso Nacional inteiro, Senado e Câmara dos Deputados, para discutir a possibilidade da derrubada de determinada lei que foi instituída. Por exemplo, não vou falar da HIV, a lei do... como é que fala a palavra? Fugiu. Quando a pessoa traía a outra no casamento. Bigamia. Bigamia. Não, mas não era bigamia que eu ia falar, mas pode ser. O ato em si. Esqueci. Mas que seja. Traiu o outro. Traiu, mas tem um nome, é um nome simples até, que eu esqueci. Também fugiu da minha cabeça agora. Fugiu, né? Mas, enfim, no Brasil, por exemplo, você é advogado. Infidelidade. Não, quando era pego no pulo, Mas, enfim, vamos falar da bigamia. No Brasil, legalmente falando, uma pessoa não pode casar com duas legalmente, certo? O José falou aqui, adultério. Adultério, isso, José.
Obrigada! Essa era a palavra que eu queria. Então, o adultério, por exemplo. Vamos lá. Essa lei era de uma época que você ia punir uma pessoa por ter beijado. Porque o adultério até era um beijo na boca. Sim. Ou ter feito sexo com alguém que não fosse o seu marido ou a sua mulher. Observem o machismo, né, o sexismo, que na época era muito difícil você processar um homem adúltero. Normalmente eram as mulheres adúlteras. Então tinha a questão do gênero. Então é uma lei totalmente sexista, vamos falar, do passado. Essa lei, eu não sei detalhamento dela, porque eu não sou advogada, mas até onde eu leigamente sei, não existe mais crime por adultério. Não. Você não pode criminalizar uma mulher ou um homem porque transou com outra pessoa. Você não pode pôr na cadeia ou multar porque o seu marido ou a sua esposa, ou o seu marido, se forem 2 homens ou 2 mulheres, transou com alguém. Você pode brigar com a pessoa, abandonar, mas ela não vai presa. Então, porque mudou a lei. Mas para mudar não é lá e simplesmente toda uma sociedade vai discutir. Então, por exemplo, no concreto da lei 9313, que garante o tratamento do HIV para todas as pessoas com HIV no Brasil, para essa lei deixar de existir, não basta o Bolsonaro assinar um papel. Ele não tem esse poder, né? Ou ele ou qualquer presidente que esteja lá, ou presidenta, não tem esse poder. O Congresso vai precisar discutir, os estados, porque se prova agora, né, na Covid, que o governo federal ele não é o todo-poderoso. Nós não estamos num regime monárquico que existe um rei que diz e todo mundo tem que obedecer. Não. Os estados têm a sua autonomia, assim como os seus municípios. Sim. Na Covid, isso ficou provado. O governo federal queria um tipo de política e vários governadores queriam outro tipo de política. Muitos governadores estavam preocupados com uma questão de evidência científica. Alguns, a política estava sobrepondo a necessidade humana de se proteger. Então não teve um bate-martelo de um presidente que falou vai ser assim e pronto. Eles pararam de dar as informações e aí o país, por meio da mídia, começou a coletar informações de outra maneira. Então não tem como acabar uma lei num país assim, no estralar de dedos. Sim. E esta lei, por exemplo, se tentassem essa ou qualquer lei que vá tirar medicamento de quem precisa, a sociedade civil vai se organizar para que impossível não é. Mas é um fato que a gente não considera. Tentaram, por exemplo, criminalizar a transmissão do HIV. Isso os governos tentaram. O governo daquele que veio depois da Dilma, que nem lembro o nome, o Temer, não ele necessariamente, mas o poder da época, criminalizar, vários países tentam. Tipo, alguém pegou HIV da esposa do marido, então essa pessoa tem que ir para a cadeia. É muito difícil criminalizar alguém por transmitir. Por quê? Primeiro, você tem que provar que essa pessoa sabia que ela tinha HIV. Se ela não tiver em tratamento em lugar nenhum e não tiver feito nenhum teste de detecção, você não tem como provar que essa pessoa tem HIV. Segundo, você só poderia criminalizar alguém se tiver com um revólver, uma faca e falar você vai transar comigo obrigatória sem camisinha. Uhum. Então, assim, existe o que a gente fala, acho que eu estou falando muito alto, né? Eu fico empolgada, deve doer os ouvidos das pessoas, não, falar mais baixo. Não, existe as responsabilidades compartilhadas. Então, assim, eu vou fazer sexo com alguém porque eu quero, mesmo que, a não ser que eu seja violentada. Aí é diferente, aí a lei vai pegar porque eu fui violentada.
quando quiseram criminalizar a transmissão, foi assim, a desculpa era essa. Ah, mas a gente quer criminalizar os estupradores. Sim, mas isso abre uma brecha para você criminalizar os machistas, criminalizarem as esposas. De repente, ele tinha o HIV, porque isso acontece muito, só que não criminaliza. Muitos homens ditos religiosos, não vou citar nenhuma religião para não causar mal-estar em ninguém, eles, obrigada, filho, meu filho está aqui me trazendo um café, pode vir aqui, o povo ver, ó, esse é meu filho, o Gilson, já é um rapaz de 18 anos, mas a mãe é boba, né? Mãe acha que é tudo pequeno, tudo criança. E ele veio me trazer um cafezinho, gente. Olha que lindo, coisa linda. Tenho pedido. Então, eu até perdi o fio da meada, mas é isso. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai discutir que quer uma lei ou que não quer uma lei. Sempre lembrando que a pedra pode cair na tua janela. Sim. Então, por exemplo, se eu sou uma governante, uma presidenta louca, insana e cheia de poder, que eu quero então tirar o medicamento do HIV para as pessoas do meu país. Eu faço escarcéu durante 2, 3 anos, eu consigo, pá, ok, aí não tem. Aí dali 1 ano eu pego HIV ou um filho meu. E aí? Se eu não tiver dinheiro, de onde vai vir o remédio? Exatamente. Vai bater na minha porta. Então, quando a gente fala em SUS, que tem gente que tem um poder aquisitivo melhor, diz assim, eu não preciso de SUS. Precisa sim. A vigilância sanitária é do SUS. A comida que a gente compra lá no mercado mais sofisticado, aquela carne, aquele filé mignon congelado, né? Ele, se não passar por uma inspeção da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, você pode comer uma carne podre, ter uma infecção e morrer. Isso é SUS, não é empresa privada que vai lá. O SUS não é só o postinho de saúde para pobre, que muita gente pensa dessa maneira. Eu sou SUS dependente, ó, sem falar, sem conversar. Eu não tenho dinheiro para ficar pagando médico particular e nem convênio. Eu uso o SUS. Se eu tivesse, se eu tivesse, claro que eu pagaria. Não tenho também nenhuma falsa modéstia. Claro, se eu tivesse dinheiro, tô com uma dor de cabeça, vou no médico, chamo ele na minha casa. Mas eu não tenho. Então, eu vou ter que ir num posto, esperar marcar consulta. Por isso que é importante a gente saber também um pouquinho dos nossos direitos para a gente exercer, né? Bebe mas seu dá café. Trabalho, mas... Eu vou... Pode falar, eu vou tomando cafezinho. Vou deixar você tomar seu cafezinho e daí eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Tinham várias, mas eu vou fazer uma de linhas gerais aqui para você tentar dar uma resumida. E se alguém tiver uma necessidade muito premente de saber alguma coisa... me mandaram uma pergunta aqui. Eu vou que essa pergunta é mais pessoal. Eu não sei se você quer responder ou não, mas... Pode fazer, eu avalio. Mandaram uma pergunta, a pessoa até pediu para não se identificar, mandou na caixinha que vem sem identificação. Perguntaram aqui como que a sua família reagiu quando você descobriu a sua condição. Não pode perguntar. Acho que isso é importante. Olha, eu fui agraciada, quando eu falo agraciada por Deus, assim, eu tive... mesmo tendo um pai machista, né, uma mãe também que ignorava muitas coisas, porque pessoas que nasceram na década de 30 do século passado, do milênio passado, né? Sim. E eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Todos, quando eu falo família, é um núcleo, né? Que era o meu núcleo na época, que hoje, claro, o meu núcleo é meu marido e meus filhos. Mas os meus 2 irmãos, as minhas 2 irmãs, meu pai e minha mãe, me abraçaram, né? Literalmente também, todos. E não foi todos no mesmo, eu não cheguei numa sala e falei, olha... Não, minha mãe sabia que eu fui buscar o resultado,
Eu não vou contar detalhe, Sim, sim. porque é uma história bonita, mas não vai dar tempo. Aí cheguei e tal, contei para ela, foi a primeira. Meu pai chega de noite em casa, ela fala. Aí ela chorou comigo, foi uma coisa. Na época me abraçou e falou, vamos lutar, e você não vai morrer de AIDS, e não sei o quê, me deu uma força. Minha mãe era muito poderosa, assim. Você conta meu isso pai, no filme, né? No seu filme você conto, conta isso. eu Eu conto. lembro. É maravilhoso. Quem não assistiu, assiste. Meu pai, jamais filósofo, né? Chegou para mim e falou assim, me abraçou, me beijou, ficou triste também, e falou assim, eu espero de você fibra, força, né? Me passou a força dele. Os meus irmãos, cada um à sua maneira, estamos juntos, maninha e tal, e vamos lutar. Minhas irmãs, que aí já tem a coisa mais das mulheres, né? De, ai, chorar junto. Então, assim, a pessoa que me perguntou, eu respondo para você. Eu fui, assim, abraçada, e eu que era o problema. Eu não queria tratar, eu achava que ia morrer no dia seguinte, porque eu recebi um diagnóstico de, no máximo, 18 meses de vida. Na época era assim, olha, a prática tem mostrado que até 1 ano e meio o seu corpo aguenta. Então, assim, eu tinha 34, eu falei, gente, vou morrer com 35 anos e meio. Na época você saía dali, aquela coisa teatral, eu arrastava na parede. E os meus irmãos, minhas irmãs, e aos poucos me abraçaram junto, e aos poucos eu fui contando para os amigos mais íntimos. Aí 1 ano depois, isso é uma atitude minha, eu não posso cobrar isso de ninguém, nem dizer que é um exemplo, mas a minha personalidade não ia me permitir esconder, porque eu comecei a ver dificuldade em tomar remédio, porque as pessoas perguntavam o que é isso, eu ficava mentindo, aí eu falei, não é, eu não sou assim, eu sou muito espontânea. Aí eu falei, quer saber? Dane-se, eu tenho HIV, quem gostar bem, quem não gostar não gosta, é bom que eu era solteira, falei, é bom que todos os homens saibam, porque quem quiser comprar, já compra mercadoria com defeito de fábrica. Brinquei assim, levei, assim, era uma maneira que eu encontrei de me defender. E aí eu tornei pública a minha sorologia em 1995, saí no jornal, virei pública, ativista. E anos depois eu estava casando, entendeu? Então, assim, o HIV para mim, ele não foi uma coisa que me deixou, no começo, mas não pela morte, porque eu achava que eu ia morrer e eu não queria morrer jovem, né? Depois que eu falei, quer saber? Morrer todo mundo vai. Não é assim uma coisa banal, mas são mecanismos de defesa que cada pessoa encontra para lutar. Tem gente, amiga minha, que vive com HIV há 20, 30 anos e que a família não sabe até hoje. E a gente respeita. Ela não tem coragem, porque ela tem dificuldade de aceitar para ela mesma. Eu, como contei no começo, eu falei, eu vou aceitar o meu HIV, porque o planeta, ele não é habitado só por pessoas humanas, né, que é um erro grande que a gente tem. O planeta Terra, esse que a gente se considera dona e dono, e done, é um planeta que é habitado por répteis, por animais marinhos, por bactérias, por vírus, por pássaros, por aves, por animais e por humanos. É muita pretensão a gente achar que só porque a gente raciocina, a gente é bambambam. Tá aí o Covid, que ninguém vê, ninguém enxerga, tá dando um drible na gente que é humana, toda poderosa, cientistas, e ele tá aí 1 ano, né, tá fazendo festa. Então, eu ouvi isso de um cientista há 30 anos atrás, que dizia, ao invés de brigarmos com vírus e bactérias, temos que aprender a conviver com eles. E aquilo bateu. Eu falei, então eu vou conviver com o meu HIV. Eu não vou ficar brigando com um troço que não vai sair de mim. Vou fazer uma combinação. Me deixa viva, que você também fica vivo. Se você me matar, você morre junto.
E isso se vão 26 anos e a gente está aí junto nessa combinação. Maravilhoso. E ele não... Né? Então, assim, são mecanismos... Tem uma outra pergunta aí. Você quer concluir ou posso fazer a pergunta? Não, já concluí, eu só ia me repetir. Tá, ó. Não. Acho que é do Vitor, ó. Eu com o nome sou péssimo para lembrar quem é. Meu marido, Vitor Cortes. Isso, ele está perguntando aqui, ó. O custo dos remédios está mais elevado hoje em dia ou quando saiu de fábrica? Uau, que pergunta boa, bebê! Ó, claro que em 20, 30 anos existe uma inflação para tudo no mercado comercial. Mas, percentualmente, assim, fazer um estudo, não, eles diminuíram porque a procura, a procura aumenta, mas a oferta também aumenta. No início, você... foi o Gilson que fez a pergunta, o Vitor está falando, tá? Então tá, meu filho, obrigado. Olha, mas vou elogiar mais ainda. Então é isso. O que acontece, Gilson? Conforme vão tendo mais e mais e mais laboratórios que vão fazendo medicamentos e oferecendo para vender, a tendência é baixar custo. É tipo assim, você quer comprar uma bola, X bola com tal que marca, e só vende essa bola lá no centro, só tem 2 lojas. Você compra numa, você compra na outra, e se as duas forem o mesmo preço, ou você compra a bola ou você não compra a bola. Agora, se tiver 100 lojas vendendo a mesma marca de bola, o cara pode falar assim, eu te vendo por R$10. Mas o outro é 20. Mas eu vendo por 10, porque quem me vê, enfim. E aí é isso, que é a procura e oferta, né? O mercado diminui. Então, em termos, nesse aspecto, os medicamentos da AIDS foram se adaptando, mas diminuiu muito. Sei lá, na época, um AZT era $2, $3 um comprimido. Hoje são centavos de dólar num comprimido. Então, assim, mas isso é com muita luta também. Isso não acontece como mágica, porque a indústria do setor privado, ela não é boazinha, né? A indústria existe para lucrar. Então, tem todo um jogo aí. Ô, Jaque. E também, desculpa, e também o Brasil bancou algumas patentes, né? Produziu e produz medicamento genérico, vai lá e banca na Organização Mundial do Comércio, e isso facilita quando a produção é nacional. Era nesse sentido que eu ia falar. Se atualmente esses remédios eles são importados ou são fabricados aqui pelo país? A maioria, não, é relativo. Eu não tenho a lista de cabeça. Sim. A gente tem mais de 20, mas assim, alguns medicamentos, eu acho que, sei lá, em torno de uns 5, 8 medicamentos são produzidos no Brasil, porque já quebrou patente, já pode produzir, e a Fiocruz, ela tem toda a capacidade de fazer isso. Alguns medicamentos, os insumos são comprados, então não é a produção nacional 100%. Você compra o salzinho de tal país, compra não sei o que do outro e monta o medicamento aqui. E uma mais que maioria acredito, eu vou ser leviana se eu colocar números, são importados. Sim, não Porém, existem compras existe compra em bloco, né? Por exemplo, às vezes juntam 8, 10 países da América Latina para comprar determinado medicamento. Então, o preço sai mais barato. Aí tem todo o jogo do comércio mesmo. Essa live aqui daria para ficar aqui e fazer umas 10 lives de tanta coisa importante que tem para falar. Mas E o Instagram não cortou a gente, né, menino? Não cortou, eu não sei como. Enfim,
Em linhas gerais, quais são os direitos que o portador do HIV tem aqui no nosso país? Não precisa ficar entrando em detalhe de cada um, porque não vai dar tempo. É assim, de uma forma... Não, mas eu vou falar uma lei. Tá. Direito a medicamento, Sim. direito a tratamento com dignidade, para todas as... Como todo mundo tem direito no SUS, todo mundo, não é só o HIV. Agora, específico, eu quero falar a lei, eu anotei porque é rápido. A lei de 12.948 de 2014, recente, que foi a Dilma que promulgou, que definitivamente criminaliza a discriminação contra pessoas HIV positivas. Então, isso é crime. Qual é a pena? Advogado, meu amigo aqui. Reclusão, ou seja, xadrez. Cadeia, de 1 a 4 anos, mais multa. Se divulgar a sorologia positiva de uma pessoa HIV sem que esta seja pública, ou sem que esta, eu digo, a sorologia da pessoa seja pública, que ela autorize por escrito. Então, por exemplo, eu sou pública. Todo mundo pode sair amanhã falando, eu conheci a Jaque, ela vive com AIDS. Ninguém vai... Mas se eu não abrir a minha sorologia para ninguém, só, sei lá, para o meu marido, e a família souber, o meu marido vai responder processo judicial, podendo, inclusive, ficar preso, porque ele divulgou a minha sorologia. Aí tem gente que fala, mas por que isso só com AIDS? Porque se você chegar numa roda de amigos e falar que tem diabetes, ninguém vai fazer, Mas se você falar que tem HIV e tomar um café e falar que não, obrigada, não gosto de café, porque a pessoa tem medo de botar a boca na xícara, né? Exato. Isso já aconteceu comigo com sorvete. A pessoa não ter coragem de lamber o mesmo sorvete que eu, e eu entender e falar, olha, HIV não passa pela saliva, tá? Bom, negar trabalho, escola ou moradia para uma pessoa com HIV é crime. Então, você tenta, de alguma maneira, você descobre que a empresa que tinha te aprovado, na hora que fez o exame de sangue, falou que não tinha mais vaga. Você vai ter que provar que não te admitiram por conta do exame, e aí essa empresa vai ser criminalizada. Recusar ou retardar atendimento de saúde para uma pessoa com HIV, tipo, porque eu tenho medo, não vou botar a mão em você, não pode. Hoje em dia os médicos, mas tem ainda os preconceituosos. Segregar em ambiente de trabalho ou escola. Sabe aquela coisa? Ninguém te faz mal, ninguém te xinga, mas ninguém conversa com você no ambiente de trabalho, te ignoram, te segregam, como se você não existisse. Isso é crime. Você não pode estar num ambiente de trabalho, qualquer pessoa, sem que ninguém finja que você não existe. Né? Na mesma coisa a escola, nenhuma criança brinca com o seu filho, porque o seu filho tem HIV, essa escola pode ser processada, e os pais das crianças. E exonerar ou demitir sem justa causa. Eu digo sem justa causa porque HIV não muda caráter. Se você for um malandro, um ladrão com HIV e roubar, você pode ser mandado embora e ir para a cadeia, entendeu? Então é bom que as pessoas entendam que a pessoa HIV ela não está livre da lei. Se ela fizer coisa errada, ela vai pagar por aquilo que ela fez. Agora, ela não pode ser penalizada porque ela tem HIV. Eu não posso ficar sem trabalhar porque todo mundo não quer me dar trabalho. O mesmo acontece porque eu sou transexual, né? Isso é transfobia. Hoje eu posso processar a pessoa ou a empresa como crime de racismo. Eu passei nas entrevistas. Você falou que tudo bem. Aí quando você soube que eu era trans, você falou que não tinha mais vaga, vai ter que explicar. Eu já tinha passado no processo seletivo todo. Isso é racismo. Sim. Que o STF colocou. Então, assim, esses são os direitos das pessoas com HIV e o direito de viver, né? O direito como uma pessoa com câncer, como uma pessoa com qualquer problema de saúde. Ela pode viver 30 anos, 50, 80, 90. Também vai depender de como ela vai levar a vida. Então, assim, tem fatores externos do poder público de te oferecer acesso,
de te oferecer insumos, fatores externos emocionais, de você ter lazer, de você poder ter contato com pessoas, e tem os fatores internos, que aí você precisa trabalhar com terapia, caso você não se aceite, né? Por exemplo, dos efeitos colaterais que os medicamentos davam antigamente, Rogério, era a lipodistrofia, que é, por exemplo, crescer. Eu tenho um estômago muito alto de medicamento. Então, assim, eu fico um pouco incomodada de botar biquíni em público, porque eu tive um efeito colateral. O meu estômago ficou grande e meu bumbum e minhas pernas afinaram. Então eu fico parecendo um triângulo, ao contrário. Mas aí meu marido diz assim, ué, por isso você não vai na praia? Você vai deixar de curtir uma praia? Então, assim, me incomoda? Me incomoda, mas, sabe, fazer o quê, né? Então, assim, tem coisas também na vida que a gente não pode culpar. O HIV, eu tenho AIDS, eu sou vítima. Não. Não é fácil viver com nenhum problema de saúde, não é fácil viver na miséria, não é fácil viver nada que as pessoas não as dignifique, né? Não é fácil, mas a gente tem que enfrentar as adversidades. E eu acho que uma forma não é mágica, eu vou encerrar. Eu acho que uma forma primeiro, se amar, né? Porque a vida, pelo menos no corpo que a gente tem, eu sou espírita, acredito que vou voltar, mas também. Nesse corpo, chamando Jaqueline, é só uma vez. Então eu vou aproveitar o máximo que eu puder em como Jaqueline, porque na próxima encarnação eu posso ser Joana ou João. Não quero ser João, tá? Mas tudo bem. Então é isso, gente. Eu espero, assim, poder ter contribuído, também poder não ter sido chata, porque eu realmente falo pra caramba. Não, eu deixei você falar porque... não é porque eu sou seu fã, não, mas é porque eu acho maravilhoso você falando, e eu não preciso falar nada aqui, porque você já é mais do que conhecedora desse assunto, muito mais. Então, assim, você falando aí desse lado, como várias pessoas aqui elogiaram, não deu para te falando, mas teve gente que falou que a live foi maravilhosa, que tá maravilhosa, que você é maravilhosa. Aqui, ó, parabéns, dupla fantástica, vocês são incríveis. Então, assim, eu que queria te agradecer por ter aceito o convite. Ó, a gente já tá a live foi tão boa que até o Instagram deixou a gente passar aí do tempo que geralmente são feitas as lives. É uma hora. Até... Isso fica gravado, Rogério? Fica gravado lá no IGTV. E depois eu vou converter em vídeo e vou jogar lá no YouTube, daí eu mando para você também, para você colocar no seu. Tá bom. Tá bom? Mas, tá bom. Essa habilidade tecnológica, por exemplo, eu não tenho, sou bem fraquinha. Não, mas eu faço isso e mando para você. Mas eu queria te agradecer profundamente e eu queria deixar aqui o convite, quando essa pandemia acabar, da gente marcar um encontro, a sua família com a minha família, para a gente se conhecer pessoalmente. Você vem aqui conhecer Itu. Não sei se você já conhece Itu, mas é uma cidade... Eu conheço, não. Conheço a fama de Itu, né? Que tudo é grande, que eu sei que não é isso. Eu tive um amigo de Itu. Não é tão grande assim, é só a fama mesmo. Mas daí a gente marca, você vem aqui conhecer o meu companheiro, que é o Lucas, o meu filho, que é o Eric. Ai, que bacana! Exato. E daí a gente vai poder ficar muito mais tempo conversando. E eu quero deixar também aberto o meu canal, o Vida de Advogado, para que você possa utilizá-lo sempre que você quiser. Sempre que você quiser fazer alguma campanha, que você quiser divulgar alguma coisa, você pode me mandar, que eu faço questão de publicar e compartilhar lá na página para o pessoal. Muito obrigada, eu vou abusar um pouquinho. Se eu precisar de uma consulta jurídica, você também pode me ajudar. Eu estou à disposição. Olha, estou brincando, mas claro. Muito obrigada, viu, Rogério? Foi um prazer te conhecer. Você também é um cara muito simpático, me deixou super à vontade, parece que a gente é amigo há anos. Eu fiquei muito à vontade. Para as pessoas que ainda estão na live, porque também ninguém aguenta, né?
ficar 1h30. Não, Obrigada também. A gente manteve o público, viu? Tipo, ficou oscilando ali, mas manteve o público. Desde o começo até Então, aqui, manteve. bacana, obrigado para quem, se quiserem falar comigo, eu acho que o Rogério, meu Facebook é o meu nome, Jaqueline Rocha Cortes, Jaqueline com CQ, e eu sempre respondo quando posso, enfim. Tem E é isso aí, Rogério. Aqui, ó. Tem Iari Campos. Iari, minha querida amiga, que gusto saberte aqui ouvindo a mim, querida. Eu te amo, amora. Um beijo grande. Yaris é uma ativista maravilhosa do movimento latino-americano e do Caribe de Mulheres Positivas. Ela representa o Panamá, nesse movimento que eu também faço parte. Uma mulher que vive com HIV forte, linda, maravilhosa. Que bueno que está aqui, minha amiga. Então, vou falar do movimento latino-americano e do Caribe de Mulheres Positivas e também do movimento nacional das cidadãs positivas aqui no Brasil, do qual eu também faço parte, do INAMUR, o Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS e chega, né, gente? Um beijo, uma boa noite. Boa noite para você, boa noite para sua família que está acompanhando, boa noite para todo mundo aqui que assistiu a live e muito obrigado e depois eu mando ela para você, tá bom? Deixa eu fazer uma selfie aqui para deixar registrado. Eu vou fazer uma selfie aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer uma pose. Peraí que... 1, 2, 3 e... Já. Aí, depois eu mando para você também, tá bom? Tá bom, querido. Jaque. Obrigada, viu? Um grande abraço. Agradeço também. Boa noite. Para você também. Tchau, boa noite. Boa noite.